Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo mostrando pra vocês como é que eu utilizo a inteligência artificial no meu dia a dia pra me auxiliar em coisas, assim, que me ajudam no meu dia a dia. Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim... E assim, gente, dá pra usar inteligência artificial em muitas áreas da nossa vida. E assim, eu fui testando isso ao longo aí dos meses. Eu vou mostrar pra vocês as maneiras que eu uso a inteligência artificial. Primeira coisa, gente, eu uso ela pra me ajudar em relação a artes. Por exemplo, eu faço algumas artes no Canva. Às vezes eu tenho a ideia, então eu uso o Canva, gente, pra fazer essas coisas. E aí eu faço, assim, uma base do que eu vou fazer. E eu peço pra ele coisas bem simples que podem, querendo ou não, auxiliar ali na minha arte, fazer um diferencial. No caso, gente, eu peço sugestões de coisas simples. Por exemplo, eu mostro pra ele a arte que eu estou fazendo e falo: ó, você tem alguma sugestão interessante pra complementar na minha arte? No post, no folder, enfim? Aí ele fala. Eu vou mostrar pra vocês as maneiras que eu uso a inteligência artificial. Primeira coisa, gente, eu uso. Eu vou mostrar pra vocês as maneiras que eu uso. Por exemplo, gente, eu fiz recentemente um projeto de extensão sobre fazer compras em locais que tenham opções mais saudáveis. Então, no folder, no post, eu queria colocar uma receita. No folder, eu coloquei uma receita de miojo saudável. E no post eu queria colocar alguma outra receita, mas eu tava sem ideia do que colocar. Então eu pedi pra ele uma receita legal, que tem a ver com miojo, mas e também tem a ver com fazer compras em locais que tenham alimentos saudáveis. Então ele me deu algumas opções, e a que eu mais achei interessante é a do batata doce chips. Então, tipo, é um chips mais saudável. Outra coisa é fazer thumbnail. No caso, gente, eu faço as thumbnails do meu canal. Todas as thumbnails são feitas por mim, só que eu tenho um canal infantil de jogos e, gente, eu fico sem criatividade para fazer as thumbnails desse canal. Então, às vezes, eu pego uma referência que eu achei interessante, pego uma imagem do jogo, falo o que aconteceu no jogo, e aí ele faz uma thumb referente a isso. Só thumb mesmo, jogo, enfim. Outra coisa que eu uso é pra ajudar a fazer títulos pros meus vídeos. Às vezes tem um vídeo muito elaborado que eu fiz, então eu não sei qual título botar. E eu explico pra ele, ó, o vídeo é assim, assim, assado. Eu faço isso muito no meu canal de jogos. Eu peço pra ele fazer algumas ideias de título e ele me ajuda. E também com descrição também. Ele me ajuda também na parte de roteiros de vídeos, porque às vezes eu tenho algumas ideias de vídeo, só que eu queria um roteiro certinho e eu adaptasse do meu jeito. Então, assim, eu mando a ideia pra ele, ele cria uma base de um roteiro e eu sigo esse roteiro do meu jeitinho ali, gente, porque não dá pra pegar tudo robotizado, né? Eu faço ali do meu jeitinho e é isso. Outra coisa que eu faço é fazer devocional. Ele me ajuda no meu devocional. No caso, por exemplo, eu estou lendo algum capítulo da Bíblia, vamos supor, tô lendo o capítulo 32 de Gênesis. E aí eu peço uma explicação desse capítulo. Eu primeiro leio o capítulo, né, sozinha. Como a Bíblia, ela tem algumas coisas que talvez a gente não entenda. Outra coisa que eu faço eu peço explicação pra ele. Então ele explica todo o capítulo baseado no que eu acredito, né? Porque eu sou cristã, só que eu sou protestante. Então ele tem que fazer um devocional com base num devocional protestante, que é o que eu sou. Ele dá ideia até de oração, enfim, eu acho isso muito legal. E eu anoto ali no meu caderninho, gosto de escrever e tal. E aí, enfim, basicamente isso. Eu acho muito interessante fazer assim, pra gente entender melhor a Bíblia. Uma coisa que eu faço muito também é ele me ajudar a criar minha rotina. No caso, por exemplo, eu mando pra ele tudo o que eu quero fazer em um dia. Às vezes eu coloco o horário de acordar e de dormir, mas normalmente eu deixo pra ele mesmo fazer isso. Então eu falo pra ele, eu vou fazer na academia, eu quero ir na academia, eu quero fazer pilates, eu quero estudar, enfim. Aí ele faz um horário certinho, depois, gente, eu coloco no meu Google Agenda pra eu me organizando. No caso, depois eu passo pro meu bullet journal só as principais coisas, mas assim, resumidamente é isso, ele organiza tudo da minha vida. Gente, eu uso muito ele também pra quando eu tô com problemas no dia a dia. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu perguntei recentemente. Eu pedi truques para acordar com mais disposição, então ele me deu alguns truques não óbvios, né, eu peço não óbvios pra ele. Eu tava com um problema na minha TV, que eu não sei o que tava acontecendo, e aí ele me ajudou. Gente, ele me ajuda com umas coisas muito, tipo, bestas, assim, sabe? Outra coisa que eu faço, que é da faculdade, eu tenho que entregar todo o semestre relatórios das aulas práticas que eu faço. E nesse relatório tem que estar na normas ABNT. Então, o que eu faço pra me auxiliar? Porque, gente, a ABNT é um saco, né?
E aí eu peço pra ele o seguinte, ó, faça um passo a passo do formato ABNT pra fazer meu relatório no Google Docs, que é o aplicativo que eu uso pra fazer os relatórios, que eu prefiro do que o Word, porque o Word não salva, aí você mesmo tem que salvar, enfim. Uma vez eu perdi um trabalho por causa do Word, eu fiquei muito triste e nunca mais usei. Coisa que eu faço é ele me explicar laudo. Então, por exemplo, eu fiz recentemente uma ressonância, só que eu não ia conseguir voltar no meu médico, eu queria saber a questão do laudo. E aí eu mandei o laudo certinho pra ele, ele me explicou certinho todas as coisas que tinham no laudo da ressonância. E, gente, ele explica, assim, vários laudos que você mandar. Ele não lê imagem, tipo, se você mandar um raio-x pra ele não vai ler. Mas o laudo, ele lê e te explica certinho. Lembrando que ele pode cometer erros, principalmente o ChatGPT. Outra coisa que eu não faço muito, mas a minha mãe faz, às vezes eu faço, mas não é sempre, que é pedir receitas. Então ela manda as coisas que ela tem na cozinha pra ele e ele dá ideias de receitas baseado no que ela tem em casa. E, gente, eu acho isso muito legal. Tem uma inteligência artificial que é só pra isso, mas ela usa o ChatGPT. Gente, minha mãe usa o ChatGPT pra tudo também. Ensinei a ela. Uma coisa que meu pai me ensinou a fazer também, o meu pai usa muito ChatGPT também no trabalho, enfim, no dia a dia. Ele tem até o Pro. Ai, queria o Pro, gente, mas eu acho muito caro. Enfim, ele pedir... Vamos dar um exemplo. Eu quero um conselho assim de vida. E ele pede o conselho, só que ele pede conselho baseado em pessoas que ele gosta, que ele acompanha, que ele acham que dariam bons conselhos, enfim, que são pessoas que inspiram ele. Gente, eu acho isso genial. Outra coisa que eu faço, gente, é procurar cupom. Então, assim, gente, eu tenho preguiça de ficar procurando no Cupom Mania, enfim. Apesar que o ChatGPT, ele é meio ruim com isso, mas eu uso. Eu peço cupom de lojas que eu vou comprar alguma coisa, seja na Shopee, eu já usei no ClickBus também. Em vários lugares ele dá cupons. Não é sempre que tem cupom, às vezes tem uns cupom muito específico e não dá pra usar, mas ele dá. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que assim, me ajudar nos estudos, me auxiliar nos estudos da faculdade. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é pedir pra ele explicar uma matéria em específico. Explica a matéria do sistema cardiovascular, mas me explica como se fosse uma criança de 5 anos. E ele vai explicar, gente, de um jeito muito didático. Tipo, não é uma coisa uau, mas já tá pra ter uma noção das coisas. Eu também peço pra ele explicar em forma de fofoca, às vezes é muito interessante fazer isso, ou, tipo, como se fosse contar uma história. Então, gente, é muito legal, testem. Outra coisa muito legal é que eu estudo japonês. Eu dei uma parada esses dias porque eu fiquei bem doente, mas eu gosto muito de estudar japonês e eu tô aprendendo o alfabeto. E, gente, eu não tenho professor porque eu aprendo sozinha, e é muito difícil aprender sozinha. O que eu faço, gente? Eu estudo uma letra por dia. O que eu faço, gente? Eu estudo uma letra por dia, né? Vamos supor, eu tava escrevendo... Não, vou pegar outra. Vou dar um exemplo que eu tava estudando essa letra aqui. Eu estudo nesse caderninho aqui, porque é mais fácil. Aí, gente, eu faço o seguinte. Eu mando essa foto pra ele, foto disso aqui, e ele fala, ó... Eu peço pra ele, me fala qual você achou que tá mais parecido e o que eu posso melhorar. E aí ele me dá, tipo, uma... Gente, basicamente é isso. Essas são algumas funções que eu uso no ChatGPT, no Gemini, na inteligência artificial da vida. Me conta aí nos comentários qual que é a sua favorita, que você mais usa, né? Essas duas são as que eu mais uso, né? As mais famosinhas, né? E se vocês quiserem que eu traga uma parte 2, porque, gente, eu uso tanto... E eu sempre tô tentando procurar ideias novas, né, pra usar a inteligência artificial. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E beijo, tchau!